Olá, gente boa que segue aqui o Segunda Chamada. Tudo bem com você? Já se inscreveu no canal hoje? Para você que é inscrito raiz do My News, já falou pra gente, para todos os seus amigos? Bota todo mundo para se inscrever aqui. Se você tá curtindo essa história, dá um like na gente que é super importante aqui pro canal. Hoje aqui comigo, ela, rainha do mercado, Mara Luque, e o nosso convidado Fernando Schuller, cientista político do INSPER. Do outro lado, os queridos Marilis Pereira Jorge e Gabriel Azevedo. Então vamos embora, que hoje o programa tá cheio de perguntas que não quer calar. Primeira, por que diabos o governador do Piauí ficou tão famoso no Twitter de ontem para hoje? Segunda, o que dizer para pedir votos em 4, 5 ou 8 segundos? Terceira, você acredita que o resultado das pesquisas agora será o mesmo das urnas ou será tudo diferente mais uma vez? Quarta, debates valem a pena ou é melhor ficar de boa e não se arriscar? Quinta, bem me quer, mal me quer. Quem se dá melhor com o Congresso? Ciro, Alckmin, Marina, Bolsonaro, Haddad ou nenhuma das alternativas anteriores? Sexta, tio do pavê, games, gêmeas da saúde. Vale tudo para chamar atenção e virar meme? Sétima, como que uma estudante conseguiu mandar o estágio da NASA para o espaço? E por último, quer expandir, crescer, aumentar o tamanho? Desliga o ar, vai para debaixo da coberta que o Segunda Chamada tá no ar. Sabe quando você vê gente de outras cidades, estados, elogiando aquele político aí da sua cidade que você conhece muito bem? Isso estava acontecendo no Twitter, com um monte de gente do Brasil inteiro rasgando elogios, rasgando seda para Wellington Dias, governador petista do Piauí, que concorre à reeleição. No fim de semana, uma influenciadora digital revelou por que isso aconteceu. Ela contou no Twitter que topou participar de uma ação que seria apartidária e de esquerda. Só que aos poucos ela descobriu que era um trabalho de divulgação de candidatos petistas Brasil afora. Mara, qual é o problema dessa ação para você? É ilegal, para começar. É ilegal, Fora da lei. É imoral, ilegal, só não engorda, Só né? não engorda, sei lá, de repente até engorda. De repente. Olha, eu vou até ler aqui o trechinho da lei, tá? Tá. Que fala, a propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais, artigo 242 do Código Eleitoral, resolução 23551 do TSE. A única coisa legal é que foi na língua nacional. Exatamente. Agora, além de ser ilegal, é isso que você falou, é imoral, quer dizer, você tá manipulando as pessoas. A gente já falou sobre isso aqui quando era um movimento da direita. Agora, a esquerda o PT fazendo esse movimento. A gente viu isso nos Estados Unidos, que acabou elegendo o Trump. Quer dizer, você tentar de uma forma fraudulenta mexer com o conhecimento do eleitor. O que você está rindo para mim, Gabriel? Picaretagem sem funcionava assim. Alguém tuitava, quer ganhar uma grana extra? Baixe esse aplicativo. Você clicava e, se fosse selecionado, recebia uma mensagem com instruções. A tradutora Alessandra Seidschlag, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome da Alessandra, que é minha amiga, mas eu nunca tive que pronunciar o sobrenome dela, foi convidada e recusou. E ela explica por quê. No começo desse mês, em agosto, eu fui contactada por uma agência com uma proposta de trabalho, que seria fazer posts pagos uma vez por dia, conforme o briefing deles, de acordo com eles, sobre pautas de esquerda. Eu estranhei porque eu não sou uma pessoa que fala de política no Twitter e claramente eu não sou uma pessoa de esquerda, também não sou de direita, eu não sou uma pessoa que se posiciona politicamente, não no Twitter, assim. E achei estranho, mas como estava escrito que podia falar sobre pautas de causa animal, que é a minha causa, eu tenho uma ONG de resgate de cães, eu achei bacana. Só que aí depois, conversando com a pessoa, ele me insistiu que não fossem posts sinalizados, ou seja, eu não podia sinalizar que era pago. E eu sou publicitária, eu sei que isso é proibido pelo CONAR, né? E aí eu não topei. A grana era R$2.000 por mês,
era uma grana que faria diferença para mim, na verdade, para minha ONG, toda a diferença do mundo, mas eu não topei. Gabriel, você que é um político jovem, moderno, antenado, descolado, você já soube de outras histórias de campanhas que pagam influenciadores e pedem para isso não ser sinalizado? Claro. E aí? Aliás, essa história, o mais absurdo é porque ela está repetindo algo que já aconteceu. A gente pensa que as coisas vão mudar, mas no sábado, lá pela noite, uma usuária de Twitter, Virginia Cruz, o arroba dela é Mulher Tamarindo, ela puxou e retuitou justamente uma das pessoas que foram contactadas por essa agência e trouxe à tona, para muitos usuários de Twitter, o imbróglio completo. Está ganhando uma hashtag de Wellington Dias Gate, ou então mensalinho de twitteiro, né? O nome é maravilhoso. Mas a lógica é terrível, Antônio. Você trabalha também com internet há muito tempo e sabe que isso nada mais é do que má fé com os usuários. Ou seja, a pessoa quer dar uma de que está fazendo uma campanha muito natural, muito bacana, mas ela está recebendo por fora. Não é só engraçado e ridículo, é crime. Há uma nova legislação eleitoral, por isso que eu achei que as coisas iam mudar. Antes, nas eleições passadas, a regra eleitoral não tornava isso um crime, mas agora é. Então, algumas perguntas ficam aí no ar. De onde está vindo esse dinheiro? Né? Quantas pessoas estão envolvidas nesse esquema? E terceiro e mais importante, quais são os políticos por detrás disso? Tudo até agora leva a crer num nome principal, que é o Miguel Correia, deputado do PT, lá de Minas Gerais, candidato a senador junto com a Dilma Rousseff, estaria por detrás. Algumas pessoas aí chegaram o nome dele e de assessores dele que estão atrás das empresas que contrataram essa empresa que está contratando as pessoas no Twitter. Acho isso ridículo, porque mexe com a opinião pública de um jeito que deveria ser crime, né? Punido por muita gente. Não, a ideia era que mexesse, né? Era para ter um caráter orgânico, as pessoas parecer para todo mundo que aquilo estivesse sendo tweetado só porque as pessoas queriam. E daí você olha, por exemplo, na reação das pessoas que estavam participando disso, e acho que a gente consegue ver ali 3 situações. Uma que talvez alguns desses influenciadores realmente soubessem o que tinha por trás disso. Outros poderiam até desconfiar, mas acabaram fazendo meio que... não sei bem. Eu vi algumas e outros, reações. Eu acho que tem muita gente burra mesmo, né? De você participar de uma ação dessa... Na melhor das hipóteses. É burrice. É você participar de uma ação dessa... Quando burrice vira elogio, é que o negócio é complicado. É grave. Eu cheguei a ver alguns influenciadores que estavam recriminando a menina que divulgou, falando assim... Não é verdade, a gente sempre soube que era isso. O cara tá quase assumindo publicamente que era crime. Exatamente. Ou seja, o cara queria recriminar... Nas palavras de um tuiteiro, a Dilma Bolada virou um gremlin, jogaram água e se multiplicou nesse bando de monstrinhos da internet que estão aí fazendo um papel muito feio. Porque é tipo o usuário de Twitter em São Paulo, que não tem nada a ver com o Piauí, falando que o governo é muito bom, que o IDH está incrível. Isso tudo, obviamente, vai para a metragem da empresa, né? Falando, olha aqui, ó, como é que a nossa estratégia está funcionando. Eu quero ver aqui se o Twitter vai tomar uma atitude com essa rede de fake, porque começou bonitinho, né? A coisa foi muito tosca, porque durou só 3 dias. Então, o primeiro dia foi falar bem da senadora Gleisi, depois foi falar bem de um outro político. Do candidato ao governo de São Paulo pelo PT. Isso, do Marinho. Terceiro, o Wellington Dias. Começou bonitinho. O Grêmio ainda não tinha tomado uma água nas costas. Depois ia ser ataque. Depois certamente ia ser... Todo mundo hoje fale isso. Então, esse esquema de usar influenciadores para atacar é uma coisa que já derrubou uma rede no Twitter e no Facebook, correto? E eu aplaudi, inclusive, eu acho que não pode ter feito. E é aquilo que a gente já falou aqui, tomara que a reação seja tão forte quanto foi com o pessoal do MBL. Eu acho que tem que chover para os dois lados, Tem que chover para os dois lados. Agora, a reação dos eleitores do PT, dos militantes, é de negação, como a gente viu que aconteceu com o Bolsonaro no episódio Val, né? Os eleitores simplesmente não acreditam, acham que aquilo é uma armação. Então, assim, ontem eu acompanhei o perfil de várias pessoas que são engajadas com o PT, que não participaram dessa ação, e a reação é essa. Isso é uma armação da direita. Ô Marilis, qual é a posição do Wellington e do PT nessa história? Do PT que não tem posição.
PT não tem posição sobre o assunto. Eu também vi alguns jornais que tentaram repercutir isso com a senadora Gleisi Hoffmann. A assessora dela disse que não ia se posicionar enquanto o partido não se posicionasse. E até agora, nesse momento que a gente está gravando o programa, o PT não tem uma posição sobre isso. Fernando, você acha que essa história pode aumentar, pode crescer e virar alguma coisa que dê consequências mais graves para as candidaturas desses petistas envolvidos nesse imbróglio? Eu acho que mostrou primeiro que tem uma intolerância contra fake news nessa eleição, né? O TSE, o ministro Fux especialmente, fez uma campanha no ano passado, teve comissão, veio gente do FBI para o Brasil, né? Criou estudos, lembra, os partidos assinaram uma carta, aliás, menos o PT. O PT não assinou, né? O então, PT não assinou, tá aí, ó. Tá coerente. O PT não assinou, mas muitos partidos assinaram uma carta de compromisso, agências de publicidade do mercado assinaram uma carta de compromisso lá em Brasília com o TSE, o ministro Fux e tal, dizendo, olha, porque é muito difícil você reprimir isso, você não tem como ter um estado George Orwell, assim, um Big Brother, né, em todas as agências, todos os partidos, sabendo quem está comprando, quem não está. O mercado privado já faz isso há muito tempo, né? Eu agora me lembrei que há muitos anos atrás eu recebi, eu era de Porto Alegre, morava em Porto Alegre, uma agência me propôs fazer um post no meu Facebook, isso faz muitos anos atrás, promovendo uma universidade, uma faculdade. Eu não aceitei na época, achei muito estranho até, né? Mas então o mercado fazia muito isso. Agora, na política é falsidade, isso aí é driblar a internet, é enganar as pessoas, é exatamente isso que a resolução do TSE do ano passado, né, tenta evitar. Né? Então, assim, agora, o que mais impressiona é isso que a Marilene falou, quer dizer, por como as pessoas têm autonegação, não é? Na autonegação. O fanatismo político que vem da direita, vem da esquerda, é inacreditável. Você nega a realidade, o criminoso já está confessando e você continua no delay, né? Negando a realidade. Isso é impressionante. Tem uns que estão dizendo que é tudo uma orquestração, uma teoria da direita que está fazendo. Não, já ouvi falar em CIA e FBI. É o FBI que fez esse negócio aí. Estou te falando sério. É impressionante. Nós, daqui a pouco, seremos acusados nos comentários. Mas isso a gente vê bem nos comentários aqui do programa. Você tem, quando a gente fala... Porque a gente está noticiando e comentando as notícias. Mas quando a notícia... ele gosta da notícia, então a gente é um canal independente. Quando ele não gosta, ele fala, vocês não são independentes, vocês estão defendendo isso ou defendendo aquilo. Agora, o mais louco é quando você tem dos dois lados, de direita e de esquerda, criticando a mesma notícia porque teve um entendimento diferente. Isso eu acho Mas isso, quando acontece, é maravilhoso. Aí e representa uma parcela tão pequena. Representa uma parcela sempre muito pequena da faixa completa do eleitor. Quem grita é a extremidade. Tem um meio aqui que não aguenta mais essa gritaria. Teve recentemente as agências que fazem fact-check, né? Checagem de fatos. Primeiro, a agência fez uma checagem de fatos em cima do MBL, né? Então a esquerda gostou, aplaudiu, saindo tudo que é blog esquerda. Depois a mesma agência denunciou um negócio do famoso terço do Papa para o Lula. Que teve Papa trivendo, né? E ficou claro que o Vaticano, o Papa não fez nenhuma declaração dizendo que entregou. Mas o pessoal sustentou aquilo, a fake news até o final. Então, aí quando vem a agência e checa, ele bate na agência. Daí bate na agência, daí a agência é culpada. Então... Agora, Kibe, você que entende tudo de internet, quer dizer, como é que é isso no mercado privado, como o Fernando falou? Quer dizer, isso já existe no mercado privado. Como é que é essa construção de marcas, construção por meio desses influencers e que não mostra, que não deixa claro? Eles são usados desde sempre. Você vai ver isso no Twitter, você vai ver isso no Facebook, você vê isso no Instagram. Muito. No Instagram, então, é o festival da publicidade não assumida. Que você qual é o risco que uma empresa corre nisso? Tudo bem? Para a empresa não pega nada? Porque, como é um mercado muito novo, então o braço da lei firme não chegou lá ainda. Mas a tendência é que chegue, que as pessoas acabem se conscientizando. Isso está acontecendo agora. Isso que a gente está falando aqui de tuiteiros falarem bem de políticos, você vê, o Gabriel deu um exemplo, é como se a Dilma Bolada tivesse levado um banho d'água e esse gremlin tivesse espalhado. A Dilma Bolada está aí desde quando? E já teve. Não, e teve delação. Já teve delação. Falando que ali houve uma grana por fora. E cadê? Aconteceu alguma coisa?
Não, tá lá, continua tá lá. aí, continua aí. E a grande questão que você perguntou para o Fernando é exatamente isso, ou seja, valeu a pena, qual vai ser a punição, porque a Justiça Eleitoral, estão vendo aí no caso do Lula e do registro da candidatura dele, leva muito tempo. Então, o crime eleitoral, às vezes, compensa para alguns políticos. Agora, essa coisa da autonegação que o Fernando estava falando é aquilo do viés da informação. A pessoa só acredita na informação com a qual ela concorda e ela passa muito mais tempo lendo as coisas que corroboram o que ela acredita, a opinião que ela tem, do que opiniões contrárias, que, na verdade, poderiam enriquecer, né, o seu repertório. Não acontece. A pessoa, quando vê que a informação vai contra o que ela acredita, ela simplesmente descarta. A campanha online deve ser cada vez mais a saída para uma sociedade que assiste cada vez menos TV e para candidatos que não têm muito tempo por lá. 8 segundos, por exemplo, é o tempo que Jair Bolsonaro vai ter no horário eleitoral que começa agora na sexta-feira. Naquelas inserções, sabe, que aparecem nos intervalos comerciais e que são consideradas super valiosas, ele vai aparecer 11 vezes contra 434 de Geraldo Alckmin. E aí, será que ele vai segurar esse índice que ele tem nas pesquisas com tão pouco tempo? O que vocês acham? Acho que vai. Você acha que vai? Mas eu acho que o desafio dele não é segurar. O desafio dele é subir, porque ele não sobe, ele está ali. Mas vou explicar meu ponto. Porque eu coordenei uma campanha de prefeito em Belo Horizonte, ele tinha segundos de televisão, pouquíssimo, Mara. Só que ele já era conhecido das pessoas e ele já tinha um número cristalizado. O que eu acho que vai acontecer no caso do Jair Bolsonaro, que cada vez tem mais um eleitorado cristalizado, é que esses 8 segundos, se o marqueteiro dele usar de uma maneira inteligente, ou seja, com uma sacada, com alguma coisa, ele consegue sim sobreviver. Porque eu consigo imaginar que o programa do Geraldo Alckmin vai ser uma coisa, nasceu em Pindamonhangaba, foi médico, governador 2 vezes, não sei o quê. É só o cara ir lá e falar, e aí, você confia nisso de novo? Então, assim, tem 1000 estratégias que 8 segundos ou poucos segundos podem ser utilizadas para manter ele no patamar em que ele está. O mais importante é ele saber entender as bolas que vão vir na direção dele e como ele vai cortar. Você acha que ele está pegando esse eleitor que era tradicionalmente do Alckmin, principalmente em São Paulo, Totalmente. E está agregando para a campanha dele? O Alckmin, inclusive, a Daniela informou no painel da Folha de São Paulo que ele está recuando os exércitos dele para Minas e para São Paulo, sobretudo no interior, porque o Bolsonaro está disparado em torno disso. Ele estava em Barretos agora, ele foi no Festival de Barretos, montou num cavalo lá, a plateia foi ao delírio. Você acha, Fernando, que corre o risco, por exemplo, do Alckmin ter menos votos em São Paulo que teve para governador, para presidente agora, perdendo eleitor para o Bolsonaro? Tem um detalhe, nós vamos ter Alckmin no café da manhã, Alckmin no almoço, Alckmin no jantar, e com essa 44% do tempo de televisão, tudo pode mudar. Vamos lembrar, do João Dória, a gente vai ver depois na pesquisa, João Dória começou com 3, 4, 5%, em 30 dias ele foi a 53% ganhando no primeiro turno. Então, televisão e rádio tem um enorme impacto. O eleitor brasileiro, 9 e pouco por cento tem nível superior. Então, o que a gente fala aqui de rede social, que tá ligado no debate da pré-campanha, é muito eleitorado com maior escolaridade. 25% do eleitorado brasileiro é analfabeto funcional. Não consegue nem teclar, não consegue nem digitar, não consegue participar desse debate. E esse espectro de eleitorado entra com a propaganda de rádio e televisão. É o cara que está no táxi, é o que está trabalhando numa cozinha, é o trabalhador, de uma maneira geral. Então, acho que tem impacto forte, sim. Agora, a eleição brasileira era como o supermercado que você ia, só tinha duas grandes marcas de sabonete. Assim. Algumas vezes aparecia. Agora tem mais marcas. Tá certo? Então, quer dizer, o PSDB era a grande opção para conservadores. Hoje tem o Bolsonaro. Sempre não só o Bolsonaro, como também tem o João Amoedo, que eu acho que está crescendo com uma parcela do eleitorado que era do PSDB também. O Novo está tirando. Você tem 2 grandes novidades nessa campanha, negavelmente, quer dizer, novidades políticas, eleitorais. É o Bolsonaro, eleitorado conservador de costumes. Você tem 30% de população evangélica no Brasil com toda a legitimidade. Toda a legitimidade. Às vezes a gente considera que não é legítimo. Ele tira isso da Marina, não tira? Tirou da Marina. Ele tira da Marina e vai para o Bolsonaro. Esse eleitor era meio órfão. Um cara que era contra o aborto, que tem essa visão meio crítica de direitos humanos, ideologia de gênero. Isso aí, o Bolsonaro tem essa alternativa. E o eleitor liberal, pró-mercado, com um discurso claramente liberal, também era órfão. Ele acabava votando no PSDB, que é um partido social-democrata, etc., modernizante, etc. E aí vem o Novo. Então, isso tudo come votos do Geraldo Alckmin. Em parte explica essa dificuldade que ele está tendo. Sobre essa questão do tempo, eu acho que esse pouco tempo do Bolsonaro é muito positivo para ele. Que ele entra e fala que ele vai
acabar com a corrupção, que ele vai, enfim... Não, ele em 8 não tem... segundos ele consegue falar Paulo Guedes. Exatamente. Ele não Paulo tem... Guedes, vote Bolsonaro. Como ele não tem capacidade para aprofundar as propostas, a gente viu isso já nos debates, para ele é muito positivo que ele não tenha tempo para falar. Agora, E por falar em debate, Mara, hoje era para ter acontecido um debate entre os candidatos a presidente na Jovem Pan. A rádio cancelou o encontro devido à insistência do PT em impedir a presença do Lula, não sei como, e a incerteza da presença do Jair Bolsonaro. Na semana passada, o Bolsonaro primeiro disse que não ia participar mais de debate no primeiro turno, depois das críticas voltou atrás. A história mostra que fugir do debate pode não ser uma estratégia muito ruim, né? Você, Gabriel, sendo marqueteiro, dos candidatos atuais, quem que você falaria assim, foge do debate, não vai pro debate não, fica na tua? Hoje... Ou você não faria isso com ninguém? Não, hoje nenhum está nessa condição, eu acho. Mas há algumas situações em que, por exemplo, você tira o candidato do debate. Por exemplo, quando um candidato está muito isolado, em primeiro lugar, e os outros todos estão numa posição minoritária, você tira esse cara de lá, porque ele vai ser alvo preferencial de todo mundo. Tem uma outra lógica nisso, porque tem 2 vagas no segundo turno, não é? Então, se o candidato está muito deslocado em primeiro lugar, a disputa é pelo segundo. Exato. Não é? Vamos lá, outro ponto. O Lula cresceu fora do jogo. Quer dizer, está chegando a 45% dos votos válidos. Os debates que aconteceram agora, o Lula não foi quase citado. Então, ele não participa do desgaste, etc. É muito difícil você ganhar um debate com 8 candidatos. Você pode perder. Exato. Aquela tensão Marina-Bolsonaro, ele perdeu. Foi ali que ele tomou essa posição de recuar. Na minha visão, faz sentido para o Bolsonaro não ir no debate. Esse imbróglio que ele teve com a Marina foi, de fato, um ponto fora da curva. E acho que ela perdeu ali também, no eleitorado evangélico dela. Mas eu acho que ele está indo bem no sentido de ser sereno, no sentido de não dar no debate a imagem que um prejudica, que é de um porra louca. Mas eu ela acho que ele tá indo cresceu bem. na pesquisa depois do debate. Eu acho Mas que a tem Marina dois cresce, mas não por conta do debate. A Marina cresce na ausência do Lula. Eu acho que essa é quando eu digo assim, Gabriel, é muito difícil ganhar, mas se você perder 30 segundos, o Bolsonaro teve 2 problemas no segundo debate. A pergunta do Reinaldo Azevedo, onde ele realmente... Reinaldo Azevedo, aliás, mostrou o jornalismo gigante ele, né? que tem que ser feito com o no Bolsonaro. diálogo com a Marina. Você não consegue ganhar um debate de uma mulher sobre questão feminina, ainda mais do Bolsonaro. Então, aquilo vai para a internet, não é? E vira meme, viraliza, aquilo é terrível. Então, para evitar algum problema desse tipo, a mim parece, um problema tipo assim, Ciro Gomes, uma frase mal colocada. Fernando, quantos debates mais temos até o final? Olha, na televisão nós temos mais 3 debates. Né? Globo? Globo é o último, né? O Globo é o último SBT? debate. Né? Record vai fazer? E Record. Acho que Record Bom, 3. Eu acho que é passível de sobreviver a 3 debates. Com algum risco é passível. Hoje saiu pesquisa da BTG. Do BTG. O que a gente pode tirar essa pesquisa do dessa BTG Mara? mostrou um avanço do Amoedo, né? Ele traz um percentual bem maior do Amoedo na frente dobrou, do Alckmin, Mais né? que dobrou. Não, 4%. 4%. Mais do que dobrou. Então, mas na 1%. pesquisa, o Alckmin na pesquisa do BTG, o Alckmin está Não, ele passa do Álvaro Dias. Álvaro Dias, ele passa, eu estou com a pesquisa. E tem o parte técnico com o Ciro Gomes. Então, você tem 2 cenários, um cenário com o Lula e um cenário sem o Lula. Né? No cenário sem o Lula, que eu acho que é o que vai valer, na verdade, Marina cresce muito, então a principal transferência do Lula continua sendo Marina. Ciro cresce, né? Um pouco, menos que a Marina. Ciro está com um problema, está meio isolado, a campanha perdeu fôlego, está com um problema o Ciro. Para mim, o Ciro foi uma ejaculação precoce. É verdade, não é espontânea. Pra mim, Ele começou com tudo e daqui a pouco... O PT matou ele. O que impressiona, várias pesquisas estão mostrando, essa da BTG mostrou isso também, o Amoedo, entre o público que tem nível universitário e mais de 5 ou 10 salários mínimos, ele vai a mais de 10%. Então ele consolidou o segmento formador de opinião. Eu acho classe média, intelectualizada. Isso é perceptível nas redes sociais. Ele é o candidato, ele é o segundo nas redes sociais, depois do Bolsonaro. E, Fernando, não sei se você concorda, mas ele é o maior problema para o Geraldo Alckmin. O maior problema. Porque aqui na espontânea ele tira do Geraldo Alckmin. E aqui não é espontânea, ele fica bem próximo. Ele fica próximo. Começa... Ou seja, a notícia do dia é o seguinte,
Amoedo virou um candidato competitivo, entrou na competição. E muito sem difícil, aparecer em debate, sem tempo de TV, sem Mas nada. ele nas redes, ele é muito atuante, a gente viu isso. E ali dá para perceber uma militância orgânica. As Exatamente, pessoas colocando Tem uma avatar, as militância pessoas orgânica. entrando em posts para defender o posicionamento dele, a candidatura na entrevista dele. com ele aqui, ele estava aqui do lado, eu falei, olha, você... Ele falou, não, a gente, né, se comparando a Holanda, lembra na época da Copa, não tem torcida. Como não tem torcida? A militância do Novo é extremamente forte, orgânica na internet e verdadeira. Você acha, Gabriel, que corre o risco do Amoedo dar subir mais do que já era esperado? Eu volto naquele mapa que a gente mostrou aqui do campo vermelho e do campo azul. Sigo com a minha opinião. Haddad, para mim, é um candidato que vai para o segundo turno com o voto do Lula. Acho que vai subir igual um foguete com o começo da televisão. E no campo azul nós vamos ter um grande engarrafamento. E o maior prejudicado disso é o Geraldo Alckmin, que é muito ir para o segundo turno. E para isso ele precisa passar o Bolsonaro. Mas, ao meu ver, esses candidatos, Marina, Meirelles, Amoedo, Álvaro Dias, todos esses vão ser um problema para deixar o Alckmin conquistar um voto do campo azul. Agora vamos ver esses dois gráficos aqui, ó. Mostra aí, por favor. São parecidos, né? Uma linha isolada lá em cima e as outras se engalfinhando lá embaixo. Sabe o que elas representam? O primeiro mostra as pesquisas na reta final da eleição presidencial de 1989. Perfeito. E o segundo são as pesquisas do Datafolha desse ano. A grande diferença. Na eleição de agora, o líder isolado está preso e não deve concorrer. Tem uma coisa que a gente chama, Kibe, de boca do jacaré. Ali, ó. A boca do jacaré fechou pro Lula e pro Brizola em 89, prejudicando o Brizola. Na da esquerda, né? A linha vermelha e a linha cinza. E já no caso de cá, a boca do jacaré está abrindo pro Lula e pro Bolsonaro. As pessoas costumam e gostam muito de questionar as pesquisas eleitorais, mas elas não devem ser ignoradas, não. Elas retratam uma fotografia do dia da eleição. Elas não devem ser ignoradas, mas o Datafolha não acerta uma há muito tempo. Mas chega muito próximo disso. Ela indica ali uma tendência. Veja a tendência do que está acontecendo aqui agora. E tem uma coisa nova, nós estamos a 40 dias da eleição. É pouquíssimo, pouquíssimo, com pouco tempo de televisão. Das pesquisas, uma dúvida que tem, vocês lembram antes da eleição do Trump, você tinha praticamente todos os institutos de pesquisa americanos que davam Hillary Clinton. Né? Porque você tinha o chamado hidden vote, né? O voto escondido no Trump. Muita gente queria votar no Trump, mas não dizia. Como pegava mal. Eu acho que acontece a mesma coisa com o Bolsonaro. Então, com certeza. Certamente, eu diria assim, muito provavelmente tem voto escondido no Bolsonaro. Tem mais voto do que Como tem voto pesquisa. escondido do Lula e do Haddad, eu acho. Sim. Eu ainda cravo aqui, acho que o Brasil está diante, para sua alegria do mercado, viu, de um segundo turno entre o Haddad e o Bolsonaro. Agora, quem seria, dado esses números que a gente tem agora de pesquisa, o candidato? Porque a impressão que eu tenho é o que vai prevalecer no final, vindo dos indecisos e dos que não sabem, dizem que não vão votar, é o anti-Lula. Eu acho que esse candidato tende a ganhar. Quem seria a personificação desse anti-Lula? O cara que consegue derrotar o Lula. Hoje o maior anti-Lula é o Bolsonaro. O próprio... Sabe onde é que o Alckmin... O discurso dele e onde é que o Alckmin se prejudica? Na hora que vem o Fernando Henrique Cardoso e fala o seguinte, não, mas no segundo turno, se der Haddad e Bolsonaro, nós estaremos com o Haddad. E todo mundo compreende porque ele falou isso. É compreensível, o pessoal que entende o PSDB e o Fernando Henrique. Agora, isso no primeiro turno é tudo que o Bolsonaro quer lá. Os tucanos estão junto com os petistas. E ele aproveitou e foi para o Twitter falar justamente disso. O Bolsonaro é um fenômeno do antipetismo que rachou o bloco azul. Que antes era sempre PSDB e agora o PSDB está aí patinando com metade desse mas eu bloco. acho que outro fator importante para isso foi o Aécio. Claro. Porque o Aécio virar o que virou também fez vários eleitores desse bloco azul falaram assim, porra, eu não vou votar nisso. É tudo a mesma coisa. É mais do mesmo, é farinha do mesmo saco. O PSDB é vítima dos seus próprios erros. Sim. Do Aécio, da falta de definição, da falta de organicidade. insistência de um nome que já foi testado. Exato, um partido que cansou muito, um partido que ficou um cara de velho. Sim. Que pese faz boas gestões. A gestão de São Paulo é uma boa gestão, 24 anos lá. São Paulo tem o melhor IDEB do Brasil, melhor indicador de homicídio por 100 mil habitantes, tem, sei lá, 19 das 20 melhores estradas concedidas, etc. do país. Então tem um padrão de gestão pública. Só que é um partido que ficou com uma cara
envelhecida, amorfa. E não tem um eleitor torcedor. Não tem eleitor, é um partido tipicamente centro, quer dizer, então o eleitor que, vamos dizer, o eleitor do PSDB abandonou o Aécio, não tem Aécio Guerreiro do povo brasileiro. Não tem. Lá em Minas ele não pode entrar em nenhum Não tem bar, militante do ele é Aécio. vaiado. Ninguém faz greve de fome pro Aécio, né? Não. Não tem. Não faz greve de fome. Então isso eu diria, agora, eu vou dizer o seguinte, me perguntam muito assim, cara, o Brasil está com uma onda conservadora, a gente vê muito, vocês devem ter ouvido falar já da tal da onda conservadora. Eu digo sempre, a onda conservadora no Brasil sempre existiu um potencial de voto conservador de costume no Brasil. Só que o Bolsonaro deu expressão eleitoral para esse voto, não é? Por isso que ele é um candidato da guerra cultural, ele é bom de pré-campanha, não é? Ele polariza. O Bolsonaro é um candidato de 4, 5 frases. Ele tem 4, 5 frases. Ele pergunta, o que você vai fazer com a educação? Vou botar um militar em cada escola, vou acabar com a ideologia de gênero. Educação, o exemplo claro do Bolsonaro é isso. Qual que é a sua proposta de educação? Vou colocar um colégio militar em cada capital, não sei. Sou aluno de colégio militar lá em Belo Horizonte. Aí fizeram uma excelente matéria no Estadão mostrando que isso é impossível. Não porque... É por causa do custo. Não tem dinheiro para isso no Brasil. Embora o colégio militar... 3 vezes mais. É incrível. Eu adoraria ter, mas não tem como botar esse dinheiro. Você vai falar isso com algum torcedor, apoiador do Bolsonaro, ele responde assim, então você acha que não tem que gastar com educação? O ponto do Bolsonaro é que ele tem uma ótima estratégia de primeiro turno. Não é? Se ele segurar esse voto, se ele segurar os 18, 19, até 17, 16, né, na margem 16, arredondando um pouquinho, ele vai para o segundo turno. O problema é que ele não tem estratégia para o segundo turno. Ele é o candidato dos sonhos de qualquer um. Nossa, Alckmin é o contrário. Ele tem dificuldade para chegar no segundo turno. Mas se chegar no segundo turno, tá eleito. Ele, com qualquer das, seja com Haddad, seja com... Até porque esses 16 do Bolsonaro vão todos para ele, dependendo do adversário dele. Quais desses candidatos vão ter uma vida mais fácil com o Congresso se forem eleitos? Porque a gente falou, por exemplo, do Amoedo aqui. Vamos supor que no mundo da fantasia o Amoedo desse uma decolada, fosse para o segundo turno e virasse presidente do Brasil. Impeachment. E aí? E a gente tem que rir, mas é a triste realidade de um país, não é culpa do Amoedo, não. É culpa de um país que está discutindo muito a eleição presidencial e caga na hora de votar para deputado e senador. Tanto que a gente vai entrega para o presidente. Congresso. Na entrevista dele aqui, a gente bateu muito nessa tecla com ele. Como é que você vai ter governabilidade se você não quer falar com os políticos do Congresso? Com você eu acho que o melhor presidente, no sentido congressual, é um que está muito ruim nas pesquisas. É o Meirelles. Quer resolver o Congresso, chama o Meirelles. Por uma razão. Porque ele é do MDB. O MDB vai estar no governo, seja ele qual for. Mas e vai estar com a bancada grande. E o Centrão vai no mas MDB o MDB fácil. Não apoia ele nem para Não, claro que não apoia, porque está lá atrás. Mas não apoia nem o Alckmin, que está declaradamente apoiado. O Centrão está aí fazendo campanha para o PT, a torta é direita. Então, assim, e outra, porque o Meirelles, na verdade, ele já foi do governo do Fernando Henrique, já foi do governo do Lula. É um cara que transita em todos os lugares e é do MDB. Então, essa pergunta, quem é que lidaria melhor com o Congresso? É o Meirelles. A gente conversou com o Silvio Costa, ele é fundador do site Congresso em Foco, que monitora há 14 anos o trabalho desses caras. Vamos ver o que o Silvio tem a dizer aí. Se a gente considerar o número de partidos que estão na coligação do Alckmin, provavelmente a gente vai concluir que ele é dos principais candidatos a presidente, aquele que tem demonstrado a maior habilidade nas negociações, na capacidade de se articular com outras lideranças, né? A gente tem também outros políticos como o Ciro Gomes, né, e o próprio Fernando Haddad, que tem um histórico de diálogo com outras forças políticas, né, e que viveram a experiência de executivo e foram capazes de negociar maiorias em razão dessa habilidade. Os casos mais extremos de prováveis dificuldades de relacionamento legislativo-executivo são provavelmente os de Marina e, sobretudo, Bolsonaro, né? No caso da Marina, que é uma política de muita popularidade, teve uma votação excelente em 2 eleições presidenciais, seu nome aparece forte nas pesquisas e, no entanto, ela jamais foi capaz de ter um apoio forte dentro do Congresso. Basta ver que a Rede é um partido que tem apenas 2 deputados federais e um senador, né? E o Bolsonaro, ele tem um histórico de 7 mandatos de deputado em que ele sempre deu mais atenção
um setor da opinião pública, né, que acompanha as visões, as opiniões que ao longo do tempo ele tem expressado, e sempre deu muito pouco peso às articulações, ao trabalho de negociação. Isso é uma coisa recente no Bolsonaro, né? Só depois que ele se tornou pré-candidato a presidente é que ele começou a se dedicar com mais afinco, né, a essa atividade de negociar, de dialogar, de buscar consensos com pessoas que pensam de forma diferente, que é algo decisivo num país tão fragmentado como o Brasil. Então, assim, o que a gente pode dizer é que no eventual governo Marina, no eventual governo Bolsonaro, muito provavelmente teríamos maiores chances de atritos entre executivo e legislativo, considerando inclusive uma característica pessoal desses dois candidatos, né? Porque ambos sinalizam menor disposição a fazer concessões que são do hábito, né? Que são dos usos e costumes da política brasileira. Fernando, é mais importante ter influência ou estômago para lidar com o Congresso? Ou as duas coisas? As duas coisas. O Brasil tem o tal do presidencialismo de coalizão, o termo do Sérgio Abranches, é uma descrição do sistema político brasileiro. O presidente se elege com minoria, o partido no máximo vai fazer aí 70 deputados, o que mais fizer, 60, 70 deputados, e vai ter que compor uma maioria para chegar a 308 se quiser aprovar alguma PEC. Se quiser aprovar a reforma da Previdência, vai ter que ter 308. Como é que faz isso? Você tem duas maneiras de fazer, ou faz aliança antes, ou faz aliança depois. O Alckmin fez aliança antes, né? Montou uma aliança que praticamente pode dar a ele já uma maioria, pelo menos uma maioria simples no Congresso Nacional. Não é? Quer dizer, o governo Temer, tão amaldiçoado o governo Temer, só fez as reformas, só aprovou PEC do teto, reforma trabalhista, lei de governanças estatais, TLP, o mais eficiente governo em matéria de lida com o Congresso da Nova República. Porque o presidente era um especialista em Congresso Nacional. Sim. Porque tinha o Eliseu Padilha, porque tinha o Romero Jucá, porque tinha aquele time de especialistas em Congresso Nacional. Não é fácil lidar com o Congresso. Imagina um Congresso que tem 25 partidos. O Fernando Henrique negociava com 3 partidos para formar a maioria. Sentava o PFL, sentava o MDB, o PMDB, o PSDB e fechava a maioria praticamente. Não é? Agora a Dilma chegou a ter que negociar com 11 para formar a maioria. Agora tem... E hoje está mais fragmentada ainda. Então, exatamente. A cláusula de barreira vai começar a funcionar. Tem que fazer 9. Está muito partido assustado com a cláusula de barreira. Começa com 9. Não é? Já vai dar uma melhoradinha. Eu fiz uma conta agora, 9... Se nós fizermos o corte por 9 desta legislatura, a gente chega em 15 partidos. Então a gente reduz 10 partidos, já dá uma melhorada. Isso vai melhorando com o tempo. Mas o fato é que o João Amoedo, para entrar no ponto do novo, que tu fez essa provocação, tem um pouco de temperamento pessoal. Ele é uma pessoa afável. Muito afável. Então isso ajuda. Né? Quer dizer, o problema da Dilma, entre outras coisas, que ela não é uma mulher difícil, não suportava conversar, dialogar. Eu me lembro uma matéria sobre o Temer. Temer conversava com 40, 50 deputados por dia. Sim. Ouvia, negociava, transigia, às vezes demais, né? Não é? Então, às vezes demais. Às vezes na calada da noite. Então, quer dizer, eu não acredito em discurso purista. Não estou falando de corrupção, né? Mas esse discurso purista, dizer, não negocio, não faço aliança, não... Como é que vai aprovar a reforma? Bom, eu quero fazer a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é impopular, é difícil fazer, vai ter boicote, vai ter pressão, vai ter passeata, o presidente vai cair popularidade. Como é que segura o Congresso Nacional? E provavelmente esse presidente ele não vai ser eleito com uma margem de popularidade muito forte. Mara, além do Congresso, outro cara com quem o presidente vai ter que lidar é o teu brother, né? O mercado. Quem é o candidato mais bacana para o mercado? E, aliás, me diz quando é que o dólar baixa também, que eu estou precisando... O que é o mercado? O mercado somos todos nós. Todos nós. Todos os agentes, as empresas, os investidores, nós que temos dinheiro guardado, nós que temos que pagar dívida, todos nós somos mercado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o que o mercado está olhando? É a governabilidade. É as chances do próximo presidente
aprovar as reformas, principalmente a reforma da Previdência para então, começar. se der Bolsonaro e Haddad, o mercado vai com a Haddad. Olha, eu ouvi uma... Não, mas daí tem só um parênteses, daí tem um detalhe, tem que ter agenda, né? Não basta ter maioria. Se o Haddad diz que é contra a reforma da Previdência, é contra a PEC do teto, daí complica um pouco. Verdade. Não sei se ele é de verdade, né? O meu colega gosta muito do Haddad, Esse é mas... o ponto. Não, Esse é o ponto. o PT historicamente, quer dizer, é complicado. A gente chegou numa situação econômica e fiscal tão estressante que ele não... Eu vi uma análise muito boa num debate que eu participei, num evento que eu participei com um economista da Genial, com um gestor da Genial, da Ocan, na verdade, que é uma empresa de gestão de recursos. Ele diz o seguinte, fizeram essa pergunta para ele, se o Bolsonaro ganhar, como é que fica? Se o Haddad ganhar, como é que ficam os mercados? Ele falou, vai ficar o seguinte... Se o Alckmin ganhar, o mercado vai lá para cima. Por quê? Porque ele acha que ele tem essa governabilidade, acha que tem coisa e tal. Governabilidade e agenda. E agenda, e aí você vai ter o dólar caindo, a Bolsa ultrapassando ali, subindo. E o Haddad, ele falou, no primeiro momento, o mercado cai. Mas depois, seja quem for que assumir, vai ser levado a fazer essa agenda fiscal. Porque se não fizer... É venezuelização. Não vai chegar a venezuelação, mas o problema é que se não fizer, a economia derrete de tal forma que ele não se sustenta. Então, assim, seja quem for, ele vai ter que fazer. O ritmo que vai fazer, se terá governabilidade ou não, será... Porque, assim, ele fala assim, o Haddad. Então, o mercado vai derreter e tal, mas ele vai assumir e vai ter que colocar isso na agenda. Porque se não colocar, ele não tem dinheiro para fazer as coisas. O Fernando, agora, o eleitor em geral não tem a noção disso, né? Ele acha que ele vai eleger um presidente que vai chegar lá e vai fazer o que ele quiser. Essa sensação que eu tenho quando eu vejo, principalmente ali, eleitores do Bolsonaro, eleitores do PT. No sentido de ignorar o Congresso? No sentido de chegar lá e ele que vai resolver os problemas. É o mito do presidencialismo, né? E eu acho que desde o impeachment, o que acontece com o Brasil é uma parlamentarização. Exatamente. Sabe, eu acho que o Temer não foi um chefe de governo, ele foi mais chefe de Estado. E o próximo presidente será mais chefe de Estado. O chefe de governo será o presidente da Câmara. Agora, isso que você falou, Mara, da questão do Haddad e do Bolsonaro. Imagina no segundo turno Haddad e Bolsonaro, né? Que seria, teoricamente, o pavor do mercado. Eu acho que os dois lados têm agravantes e atenuantes, né? O atenuante do Bolsonaro, por exemplo, é o Paulo Guedes, nosso amigo Paulo Guedes ali, que é uma atenuante para o Bolsonaro. O PT tem atenuante do histórico do governo Lula, que foi um Lula paz e amor. Mas eu não tenho... o agravante do lado do PT é que eu não tenho a impressão que seria um PT tão paz e amor. Olha o que aconteceu na eleição da Dilma. A Dilma na campanha, ela falava dos juros, foi eleita na mesma semana, teve uma puxada dos juros. Não dá para brigar contra isso. Tem certa... enfim, tinha isso, entrevistas de economistas falando... Mas será que numa eventual, depois do impeachment, do golpe... O PT vai ser um PT paz e amor de novo? Será que eles vão abrir espaço para levar uma punhalada? No segundo turno, se for Bolsonaro e Haddad, todos vão correr para o centro. E a primeira coisa que o PT vai querer fazer, porque o voto da esquerda ele já tem, é sinalizar uma carta aos brasileiros. Carta aos brasileiros. A impressão que eu tenho, assim, que o PT conseguiu, no começo do governo Lula, montar um governo sob a gestão do Palocci na economia, com aquela equipe, que era uma equipe de altíssimo padrão. Marcos Lisboa, você tinha Meirelles, você tinha o próprio Joaquim Levy, você tinha uma equipe de craques, né, com um viés liberal, um viés pró-mercado, que fizeram reforma, inclusive uma... Fiscalista, que aumentaram um superávit, que mantiveram todo o padrão da política do Plano Real, que inclusive fizeram uma mini-reforma da Previdência, que originou o PSOL, inclusive, naquela cisão. Exatamente. Né, que originou o PSOL. Então, mas aquilo, na minha percepção, foi um ponto fora da curva na história dos governos do PT, não é? Quer dizer, a grande pergunta que vai se fazer é o seguinte: Haddad vai no modelo do primeiro governo Lula ou vai no modelo do governo Dilma, desenvolvimentista, expansionista, né? Que aí, nova matriz econômica. Na nova matriz econômica. Mas a nova matriz econômica levou uma recessão
brutal desse menos país. 7%. O país precisa de investimento. Mas Se você o quer Haddad... coerência, você esquece, né, querida? E... Não, mas olha, Você o quer Haddad... autocrítica? É difícil. Não, se ele na campanha sair dizendo... Eu concordo com o Gabriel, acho que vem uma carta aos brasileiros 2. Com certeza. Porque se ele vem falando isso, os investidores vão embora, você não tem investimento, você não tem Isso é o que geração a gente, de essa carta emprego... aos brasileiros você 2 é o que a tem gente quer para ser feliz. Não, olha só, isso é porque no primeiro turno, o Haddad, assim como o Bolsonaro, precisa cristalizar os extremos que eles já têm. É no segundo turno, os dois com o mesmo tempo de televisão, é que eles vão fazer a corrida pelo centro. Aí, nesse caso, sim. o PT vai correr atrás daquele cara que é o que o Fernando Henrique falou. Entendeu? É um cara que até votaria no PSDB, ele está ali no Campo Roxo. Lembra do Campo Roxo? Os dois vão correr para o Campo Roxo. E aí esse cara do Campo Roxo... E aí Roxo a gente vai ter uma batalha entre o Bolsonaro e a rejeição ao PT, né? São duas rejeições ali que vão... E nessa hora os militantes malucos de internet não ajudarão em nada. Porque para conquistar o meio... Tá com saudade daquele seu tio que faz a piada do pavê? Aquele tio que se acha engraçadão, mas faz a família inteira revirar os olhos? Mate a saudade então, olha aí, ó. Nossa Senhora. Chama o Meirelles. Do Banco Boston. São os memes do Meirelles nas redes sociais. Estão tentando fazer o Meirelles ficar legal. O Meirelles geek. É o Meirelles geek. Não é o geek, é o geek. O Meirelles que foi falar que era geek falou que era geek, né? Nossa. Pois é. Agora, a sua nostalgia é mais pelos games dos anos 80? Olha aí o Lula. A campanha do Lula fez uma releitura do jogo Pitfall, do Atari. As pedras são a logo da Globo e esses crocodilos aí são os juízes. Sérgio Moros. Os Sérgios Moros. É uma simbologia muito sutil, só que não. Ah, mas quem não pegou muito isso foram os eleitores com menos de 30, né? 30 anos, que nunca jogaram Pitfall na vida, nunca jogaram Atari, eles começaram a achar que era o Super Mario Bros. Presidiário. Fugindo... Além desses memes produzidos, tem aqueles naturais, que rolam nos encontros públicos. Vamos ver eles aí. Esse aí é o debate em São Paulo com o candidato Rodrigo Tavares, do PRTB. Olha o que aconteceu. Tem sim esse tipo de comportamento. Nós não. Nós somos... Nós sim. Nós não. Nós sim, nós não. Não sei. O que eu quero dizer é que o nosso querido aqui... Por favor, tempo esgotado. Mais uma vez, eu peço ao senhor... Esse eu falaria para não ir no debate. Não é magnífico isso? Sim, nós não. E a mãozinha, né? Não, a impressão sério, a impressão que me deu é que aconteceu com ele, que já aconteceu comigo nesse programa algumas vezes. Que eu tô falando um negócio, aí a Bia falou comigo alguma coisa no meio do... Porque ele tava falando alguma coisa... os outros candidatos fazem isso, nós não. Mas ele não aí tem alguém ponto. da plateia deve ter feito assim pra ele assim. Nós sim. Nós sim. Nós não sei. Aí ele tentou lembrar o que ele tinha falado, nós não. Nós sim, nós não. Nós talvez, quem sabe. É muito bom, esse é campeão, cara. E ele próprio admitiu, né? Falou, vou virar meme. Olha, mas o grande momento memético não vem de nenhum presidenciável. Vem da terra de Gabriel Azevedo, Minas Gerais, que revelou as gêmeas da saúde. Vamos ouvir. Bom, uma boa estratégia ela já tem, né? Se você votar em nós, não vai precisar ouvir esse jingle nunca mais. Elas prometem isso. Pra acabar com esse barulho, eu votaria. Mas você tem um voto só, como é que é a candidatura? É dupla? Eu não tenho ideia, Gabriel. Tô cogitando aqui meu voto em Minas. Realmente não tenho ideia. Outra coisa que eu também não tenho ideia foi uma estudante que conseguiu perder o estágio na NASA por conta de uma postagem no Twitter. Ela escreveu: "Calem a boca, porra! Fui aceita numa vaga de estágio na NASA." Daí uma pessoa que seguia ela no Twitter leu e repreendeu a moça pelo palavreado na rede social. Falou language, né? Que é tipo, olha a boca, olha o palavreado. A estagiária não pisou no freio e ainda mandou: "Chupa meu pau e minhas bolas, tô trabalhando na NASA." Só que ela não sabia que o cara que não gostou do palavrão na rede social era um conselheiro da NASA, Homer Hickman. Marilis, ninguém pode... Essa desbocada é azarada. É azarada, né? Ninguém pode reclamar da falta de eficiência dela. Ela conseguiu mandar o estágio pro espaço, né?
Foi exatamente isso. Gente, as pessoas esquecem hoje em dia que não só as empresas, mas, por exemplo, empresas de colocação profissional estão de olho no comportamento das pessoas. Então, assim, você vai lá, você faz uma entrevista, só que o que acontece, os critérios usados na contratação podem levar em conta como a pessoa age nas redes sociais. Então, tem várias histórias de um cara que foi super bem na entrevista e o contratador viu que, na verdade, ele tinha um problema ali com álcool, um comportamento nas redes sociais que não era esperado. Então, assim, não dá para sair falando qualquer coisa. Aquele primeiro tweet dela realmente é um pouco antipático, né? Tipo, tô na NASA, porra, calem a boca. Mas se ela eu acho que se ela tivesse parado por ali, talvez não tivesse acontecido aí. Mas ela foi mais grosseira ainda com aquela pessoa que disse que depois acabou soltando um comunicado dizendo que não tinha nada a ver com a demissão precoce dela, que até recomendaria a contratação dela. Mas as pessoas têm cada vez mais estar ligadas com o comportamento que tem. Olha, eu vou falar por mim. Você já fez isso? Lá no Porta, em qualquer outro lugar que eu tenha trabalhado, eu contratei pouquíssimas pessoas pelo que elas escrevem no Twitter, mas eu já deixei de contratar muita gente pelo Twitter. Eu vejo o currículo da pessoa, vamos ver, deixa eu ver o perfil dessa pessoa no Twitter. Eu entro lá... Mas você já fez cagada assim na internet? Não, desse nível de... Não, mas assim, uma. eu já... As minhas gafes eu cometo ao vivo, normalmente. Mas eu já deixei de contratar muita gente por causa do Twitter. Eu estava visitando o Vaticano e fiz uma foto, não resisti, da Capela Sistina. Que é proibido. É proibido, mas eu estava quase saindo, aí eu vi os japa fazendo, eu falei, vou fazer também. E postei. Vereador faz foto proibida na Capela Sistina. Saiu, não foi legal. Não, eu tive um momento ali, acho que de não saber lidar com as redes sociais, de responder hater no mesmo nível. E acaba, na verdade, te dando uma característica que nem é sua, né? Porque, às vezes, eu ia ler aquilo de novo e falei, cara, eu não sou desse jeito com os meus amigos. Só que é muito difícil. Agora, tem um lado bom também das redes sociais, porque, claro que essas empresas vão lá para fiscalizar o mau comportamento, mas tem coisas positivas também. Então, se você faz trabalho voluntário, se você é envolvido com questões sociais, tudo isso é levado em conta positivamente na hora de uma contratação. Na política, fazer uma observação, esses memes todos, esses comportamentos bizarros, os tiriricas, vamos dizer assim, da política, a culpa é do eleitor. Eu brinco sempre que os grandes problemas da democracia é o eleitor, a maneira como os eleitores... Porque alguém votou, 1,5 milhão de pessoas votaram no tiririca. Quer dizer, o nível de desinformação, quer dizer, você vê um debate, quando o eleitor diz assim, queremos propostas. Eu fiz muita análise de debate, pesquisa, queremos propostas. O candidato fala de proposta, a audiência vai lá embaixo. Agora, quando tem uma agressão, um bate-boca, uma piada como esse cara fez, que eu não duvido que foi preparado, a audiência dele sobe. Daciolo, né? Se o Daciolo grita daquele jeito, Jesus Cristo, não sei o quê, é porque ele sabe que é aquilo que vai depois virar meme, porque o eleitor compra esse negócio. Nesse caso específico, eu não sei se ele acha que ele é aquilo. Tem uma história do Bruno Mazzeo, que o Bruno Mazzeo estava no Twitter, ele escreveu um negócio e um rapaz discordou dele, ele discordou do rapaz, aí começou a ir para um clima menos amistoso, aí começou a xingar. Aí o Bruno Mazzeo passou 2 dias discutindo com o cara, se xingando, se estressando, e aí quando ele resolveu fuçar a vida do cara, ele falou, porra, eu tava discutindo com um cara de 11 anos. Eu parei lá, eu acabei com a minha conta no Twitter, eu tava horas discutindo com um moleque de 11, 12 anos. Bom moleque, hein? O moleque era bom. Mas ele falou, porra, contratei ele. Aqui no Segundo Chamado tem todo tipo de pauta. Agora, por exemplo, pauta quente. A onda de calor na Inglaterra criou um efeito colateral muito desejável para os homens. Sim, porque dizem que certas partes do corpo reagem à temperatura. O pênis cresce com o calor e encolhe com o frio. Será que dá para prever o tempo, igual aquele galinho que você compra? Não é? Porque o galo é um pinto crescido, então talvez dê com o tamanho do seu seu pau, você sabe, hoje tá quente, hoje tá mais frio. Dá pra escolher, será que dá para escolher a roupa? Você olha pro pinto e escolhe a roupa que vai usar no dia? Mas... Não vou comentar, Marisa. Fernando, você acha que dá pra... Você já fez isso. Aí vai muito além da ciência política. Gabriel, você... Eu tenho uma história trágica, pessoal.
Pode falar? Por favor, estamos aqui para isso. É o seguinte, porque na verdade o calor tem um efeito, vocês sabem disso, em relação a... Dilatador. Dilatador. E com não vou falar os termos, que é um programa de família, com a bolsa escrotal. Então, tipo, tava lá de boa, dormindo, e aí, né, dá aquela relaxada e tal. A coberta se foi, veio vento frio. Eu não gostei do gesto que você fez, porque foi muito mentiroso. Se você deu aquela relaxada, a gente sabe que deu aquela relaxada. Mas essa relaxada que deu na bolsa escrotal foi o suficiente para o testículo fazer um movimento de rotação no próprio eixo. Procurem no Google aí, chama orquite, ou torção no testículo. Minha nossa. Eu me lembro, ainda estudava no colégio militar, acordei, falei, não vou falar isso nada para ninguém. Ao final do dia, eu tinha uma mexerica na minha bolsa escrotal. Sério, o negócio foi inchando e eu tive que operar. Quem botar no Google aí, orquite, torção. Ok. O negócio... Eu tô me encolhendo na cadeira que eu tô virando Stephen Hawking, assim, de agonia. Então, realmente, aí teve que abrir, desgirar. Ok, nós falamos com o urologista Luiz Renato Guidoni, que explicou as variações de tamanho e disposição do pênis de acordo com o clima. Pelo amor de Deus. Mas foi. Sempre no nosso corpo, em todos os lugares do corpo, no calor, amplia-se a área do corpo para conseguir trocar mais calor, para poder jogar o calor para fora. E no frio, ao contrário. Então, tudo no nosso corpo ele tende a retrair no frio para diminuir a perda de calor para o ambiente, né? Dessa forma, o que acontece? Como o pênis ele tem uma estrutura flácida, a musculatura do corpo cavernoso, que é quem dá a ereção, e também a pele, como não tem algo mais duro, cartilagem ou mesmo osso, a retração é maior. Assim como a expansão também é maior. Mas o mais importante dizer sobre isso é que no momento da ereção, independente da temperatura, a ereção não vai se mudar. Então, se você for pensar num momento do verão, a ereção não é maior do que a ereção durante o inverno. Na verdade, essa ideia de maior ou menor só se diz respeito à questão do momento flácido do pênis. Então, o que aumenta ou diminui no calor é o pau mole. É bom. A gente chegou a essa conclusão. Agora, Marilis, por que você acha que nós homens nos importamos tanto com essa história do tamanho do Porque pênis? ela faz todo sentido. Mas faz mesmo? Claro. Porque a gente já viu essa história de, não faz diferença o tamanho. Olha quem tá falando, olha quem tá falando. Mais um programa segunda chamada, 2 centinhos de pau. Eu já escrevi muito sobre sexo. É uma bobagem achar que as mulheres não se importam. As mulheres se importam sim. Agora, as mulheres se importam, claro, muito mais com com a habilidade que você usa o seu pênis, independentemente do tamanho dele. Mas sim, as mulheres se importam, elas falam, sentadas na mesa de bar, elas contam, era pequeno, era grande, era torto, era pra cá, era pra lá. Falam vamos sim. lá, na política isso já foi assunto, né? Cara da Mara, meu Deus. Mara tá dando uma de pudica aqui, deve comentar isso, o mercado disso, o mercado... Você se lembra de um candidato a presidente, que virou presidente, que dizia que tinha aquilo roxo. Exatamente. Já virou assunto. E depois, na campanha americana, o Trump ele fazia propaganda do seu dito cujo, né? Na verdade, isso tem na lenda, na cultura popular, isso tem... Eu acho que o Trump tem uma peruquinha em cima do pinto dele ali, uma coisinha. Let's make America great again. Fizeram uma estátua que ficou popular nos Estados Unidos com essa alusão. Nossa. Bom, a segunda chamada termina nesse clima gostoso de pau grande. Obrigado por assistir, por se inscrever, curtir e comentar. O My News é como um pênis britânico no verão. Cresce a cada dia. Diariamente, às 5h30 da tarde, tem Thaís Herédia com o Dinheiro na Conta e também às sextas com o É Pessoal. Terça-feira tem Daniela Lima com o seu Politiquês e na quinta tem Mara Luque no Economia Genial. E na próxima quinta tem a Carteira Tabet. Oi? Carteira Tabet. Tem Carteira Tabet? Carteira Tabet para Tóquio. Olha, minha carteira estava de verdade. Tirei dúvidas com Mara Luque. Além da diva, Cris Serra, a qualquer momento, comentando as últimas notícias. A gente se vê na próxima segunda, combinado? Até lá. Mas ficou tudo bem. Bola pra frente. Bola pra frente, bola pra trás, né, Gabriel? Bom, viu? Quase soltei um igual na plateia do Jô, lembra? Quando acabava o programa. Nossa, eu me lembro dessa dor. Não, meu irmão teve.